tudo bom, quinto ano? Vamos voltar aqui para poder explicar um pouquinho mais sobre as zonas intertropicais, já que nós estamos aqui falando sobre o nosso país, pontos turísticos e estamos conhecendo um pouquinho mais da nossa floresta amazônica. Então, olha lá. Para a gente poder entender bonitinho, a gente precisa entender que o Brasil ele tem um tamanho super grandão, a gente fala que ele tem tamanho continental, e é justamente por ele ter um tamanho continental que nós temos tantas mudanças. Eu estou aqui hoje com vocês, aqui na região norte, tá bom? Meu indicador de localização tá ali. E a gente vai relembrar algumas coisinhas do nosso globo terrestre, tá? Então, o que nós vamos lembrar primeiro? Nós temos a Terra ligeiramente inclinadinha, então o Polo Norte está aqui. Vocês estão vendo aqui o lado que nós temos o Brasil. Essa minha linha, eu vou chegar aqui bem pertinho, ela é listradinha. Essa aqui é a minha linha do Equador, minha linha do Equador, tá bom? Essa linha aqui, tá vendo que ela pega aqui, ó, Roraima, Amapá e Amazonas. É esta linha que está passando aqui em cima do meu indicadorzinho, tá bom? Então, olha, ó, do meu localizador. Então, olha aqui. Neste mapa, eu tenho ali Equador 0 graus, significa que ele é o meinho do meu mapa. Ali a gente tem um planisfério, tô vendo de forma plana, de forma reta. Aqui eu tenho um globo terrestre, eu tô vendo de forma circular. Tem diferença quando a gente olha os mapas? Um pouquinho, porque a gente tem uma visão um pouco diferente quando a gente olha na forma circular, quando a gente olha no papel. Então, olha só, para a gente poder se localizar, nós estamos falando aqui, ó, sobre o norte, e aí falou sobre a zona intertropical. Significava que nós temos a maior parte aqui do nosso país entre trópicos. Então, até aqui a linha do Equador, e aqui embaixo, passando aqui no estado de São Paulo, nós temos o Trópico de Capricórnio. Para nós vermos aqui, o Trópico de Capricórnio, ele está bem aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui. Olha, ó. Tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Pra ficar difícil de eu mostrar ali pra vocês. Mas olha aqui, ó, tá até aqui, ó, pra vocês lerem. Trópico de Capricórnio, tá? Tá passando aqui, ó, na África, aqui no Brasil. E está passando aqui, ó, pela nossa região do estado de São Paulo. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós olhamos o globo terrestre, vocês estão vendo vários reflexos ali da minha janela, mas tudo bem. E quando nós olhamos para o Brasil, nós temos o quê? O Brasil, ele está entre essas duas linhas na sua maior porção. Significa que nós temos áreas quentes, áreas de chuva, áreas úmidas. Só que por conta do Brasil ser super grande, essas áreas, elas ficam um pouco assim, meio que delimitadas. Significa que eu tenho área mais quente numa região, área mais fria na outra. Quando nós já estamos abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, lembra que eu mostrei ali no globo? Nós temos regiões mais frias. Por quê? Olha lá no globo. Vamos voltar? Aqui, ó. Trópico de Capricórnio. Quando eu olho aqui para baixo, eu já estou indo para o sentido sul do planeta, para o sentido do Polo Sul. Então, eu tenho temperaturas mais frias, um clima não necessariamente mais úmido, mas eu tenho um clima mais gelado, tá? Tenho plantações mais rasteiras e eu até posso ter um pouquinho de mata de araucária, que são aquelas árvores super altas e as folhas delas são bem fininhas. Quer ver onde a gente tem? Não é mata de araucária, mas serve pra gente entender. Quando a gente vai no horto,
A gente não tem aquelas árvores que soltam tipo uns fiapinhos marrons? Ele cai no chão, ele fica marronzinho e ele tem as pinhas. Essas árvores são tipos de árvores de araucária, tá bom? Então, olha, ó. Você tá aqui embaixo. Tá, aqui você tem clima mais frio. Você tem uma quantidade não tão grande de chuvas, tá? Mas quando você chega aqui, ó, do Trópico de Capricórnio pra cima, vocês estão vendo que tem um outro corte aqui, ó. Esse corte, ele, na verdade, ele é um corte só de medição. Tá vendo aqui, ó? Tem várias linhas do meu globo, ó. Tem uma, duas. Isso aqui serve pra gente medir, pra gente fazer mapas e medir distanciamento, tá bom? As linhas mais importantes são os trópicos de Câncer, tá lá no alto do globo, Capricórnio mais embaixo e a linha do Equador no meio. Temos também o meridiano de Greenwich, que divide o globo em hemisférios, em lados, tá bom? Então, olha, ó, a maior parte do Brasil, ela tá concentrada nesse espaço, acima do Trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador. Significa que eu tenho região quente, tenho região úmida, vou ter algumas regiões de poucas plantas, significa que vai ser uma região mais seca. Quando nós olhamos o nosso mapa, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Por quê? Porque a gente consegue olhar isso de acordo com as nossas regiões, elas já estão divididas mais ou menos dessa forma. Nós temos o norte, que tem um clima quente, úmido, tem bastante chuva, ele tem uma vasta floresta, floresta densa. Quando a gente fala floresta densa, é uma floresta que tem bastante árvores altas, ela tem bastante vegetação rasteira, vegetação média. Quando eu olho aqui para o norte, tem até uma leve claridade ali da minha janelinha. Quando eu olho para o norte e eu olho para o nordeste, eu tenho duas diferenças. Norte, mais quente, mais úmido, cheio de mata. Até quando as pessoas vão fazer trilhas assim na região amazônica, as pessoas, elas às vezes elas até se sentem mal. Por quê? Porque a alta umidade do ar. Aqui já é totalmente contrário, porque aqui a gente já tá na região mais seca, na região mais árida, chove praticamente nada durante o ano, rio pouquíssimos, os poucos rios que você tem ali não são capazes de ajudar todas as cidades. Então a gente até chama ali aquela região de agreste. Nós temos o centro-oeste, que tem uma região um pouco mais seca, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas regiões que a gente chama de regiões de charco, regiões que o solo ele é molhado. A gente também pode chamar de pântano, que é a região do Pantanal Mato-Grossense. Então ali a gente já tem um tipo de vegetação um pouquinho diferente. Você tem árvores mais altas, você tem bastante animais assim que gostam ali, que passam pelo lodo, pela água. Aqui lodo não é aquele lodo de sujeira, tá? É aquele barro. Então aqui você vai ver jacaré, você vai ver tucano, você vai ver uma série de coisas. E embora a região centro-oeste ela seja uma região mais seca, tá? Nós temos aqui o sudeste, que ele fica, na verdade, um pouco dividido, tá? A gente pode dizer que o sudeste ele é um pouco Maria vai com as outras. Por quê? Norte de Minas Gerais, ele tem uma tendência a ser mais parecida com a região nordeste, principalmente que é o sul da Bahia. Então ele é mais quente, ele já tem um pouco mais aquele clima do nordeste. Essa lateral que nós temos de Minas e do estado de São Paulo já é hiper quente, seco, poucas chuvas. A região oeste do nosso estado ela é muito parecida com o clima do centro-oeste, que é esse clima mais seco, com pouca chuva, temperaturas super altas, tipo Ribeirão Preto, Bauru, que faz ali em média 40 graus. Aqui embaixo, onde nós temos Rio de Janeiro e São Paulo, a gente já tem um clima muito parecido com o sul, que é um clima um pouco mais frio, você tem bastante chuvas, um pouco mais em épocas determinadas,
mas você tem um volume maior de chuvas, você tem um clima que ele é um pouco mais ameno, você até tem uma certa umidade do ar, maior do que aqui, por exemplo, e aqui. Embora a gente fale assim, aqui em São Paulo o ar é meio pesado. O ar em São Paulo, ele é pesado, ele é poluído. Não significa que ele seja um ar seco. Nós temos períodos de ar seco? Temos. São os períodos de pouca chuva. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Não é só aqui pra gente, não. O ar seco, ele faz com que as nossas narinas, elas tenham mais trabalho. Lembra que eu falei dos pelinhos lá em ciências? Faz com que os nossos pelinhos nasais, eles tenham que trabalhar muito mais. Porque a gente tem umidade aquecida aqui dentro do nariz. E quanto mais seco tá o tempo, mais difícil é para o nosso nariz trazer essa umidade toda que ele precisa. Então, o que acontece? Por isso, quando a gente vê, às vezes, o jornal, fala assim, o ideal era que a umidade estivesse em 60%. Mas aqui em São Paulo está em 37%. Meu Deus, e agora? O que a gente faz? Hidratação, bebe água, consome alimentos mais ricos em água. Isso tudo ajuda. Lógico que que ter chuva faz falta. Lógico que você colocar um pouquinho de água ali perto da sua cama para dar uma umedecida em volta ali, o seu ar mais próximo a você, também ajuda. Então deixar uma toalhinha molhada mais ali próxima à cama, próximo ao rosto, isso ajuda, tá? Mas isso não é o completamente suficiente, tá bom? O ideal é que a gente tenha os períodos de chuva nas épocas corretas. A gente tem os períodos que são períodos de estiagem, são períodos em que a gente tem menos chuva, o que significa que o volume dos rios abaixa. Alguns abaixam a ponto de praticamente parecer que o rio vai secar. E na época da cheia a gente tem esse volume aumentando e normalizando. Quando a gente para pensar aqui no nosso conteúdo, nós vamos ver um pouco disso, como que acontece com o Rio São Francisco. Poxa, por aqui em São Paulo, por que falta às vezes água se a gente está em cima de várias bacias hidrográficas? A gente tem algumas bacias até um pouco mais diferentes. São Paulo basicamente está em cima de água. Por que falta água? Tudo isso nós vamos estar vendo daqui até o final do ano. Nós vamos passar por cada uma dessas regiões e nós vamos conhecer os costumes de cada região. Por que às vezes numa região se consome um tipo de alimento e na outra não? Então nós vamos conhecer um pouquinho mais, inclusive dos animais e das plantas que nós temos por região. Beijo, eu vou aproveitar, embora eu não estou de férias, mas eu vou aproveitar para conhecer um pouquinho mais do Brasil, porque na próxima aula tem mais. Tchau, tchau!